E voltamos com o segundo bloco do Super News Entrevista de hoje. Nosso convidado é o diretor regional do Sindicato dos CFCs, Alessandro Dias. Alessandro, continuando o nosso assunto do primeiro bloco, falando sobre trânsito, educação no trânsito, novas regras para os CFCs, voltando àquela questão da autoescola, percebo que existe toda uma elaboração em torno da educação no trânsito. A intenção de inserir a educação aos 7 anos, ela vai automaticamente retirar da autoescola, que é o que tem acontecido hoje, aquela responsabilidade. Porque o cidadão chega aos 18 anos na autoescola com uma mentalidade, com uma personalidade formada. Vai ali aprender a dirigir e retirar a carteira de habilitação. E aí eles transferem, de repente, toda a responsabilidade, todo aquele conteúdo que o cidadão faz, que o condutor, após retirar a carteira, faz na rua de errado, né, no trânsito de errado, para a autoescola. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. A gente brinca que muitas vezes os pais nos dão essa responsabilidade de formar um condutor em 60, 90 dias. Mas a formação dele aconteceu, como você disse, na sua vida, né? Ou seja, desde criança, com as atitudes dos pais. Então, o nosso trabalho fica muito mais difícil quando essa formação de base não foi bem feita. Esse trabalho nas escolas faria toda a diferença. Porque um candidato, ele inclusive, se ele comprovar hoje que ele tem isso regularmente, ele consegue até ficar isento de determinadas etapas. A legislação já prevê isso, só que a gente vê ainda que isso não vem acontecendo na maioria dos casos. Como que seria isso, essa questão de isento de algumas etapas? O candidato, ele comprovar através das suas cargas horárias, dos seus históricos escolares, de que ele cumpriu essa parte, ou seja, educação de trânsito, ele vivenciou Carga isso horária. nas escolas. A partir do momento que ele tenha isso numa carga horária mínima determinada por uma resolução, que é a partir de 90 horas, ele consegue até se isentar de parte desse processo. Então, ou seja, e esse candidato estaria muito mais bem preparado para entrar nessa realidade nossa, que é muitas vezes trágica, né, do trânsito do nosso país. Ele iria contribuir diretamente para que a gente mudasse esse conceito, porque nós não conseguimos formar um candidato com qualidade nesse curto espaço de tempo. Até porque as cargas horárias determinadas, 45 teóricas e em especial 20 práticas, e agora com a entrada do simulador isso pode mudar um pouco, a gente considera que é insuficiente. De modo geral, um candidato consegue se habilitar próximo dessa carga horária quando ele foi instruído pelo seu pai. Muitas vezes o pai pega ali o filho de 14, 15 anos e começa a ensinar o seu filho conceitos de direção. Leva o filho para uma rua afastada, leva o filho para uma roça, algum lugar que não tenha movimento e começa a ensinar esse aluno. E esse aluno muitas vezes chega no CFC e a pergunta que a gente faz, você sabe dirigir? Sei dirigir. E a gente vê que ele tem muitas noções, só que muitas dessas noções foram aprendidas de forma errada. E acaba que isso até dificulta o trabalho da formação desse candidato, porque a gente tem que reinserir novas regras para ele e ele tem muitas vezes dificuldade para fazer isso. E depois que ele se habilita, ele volta a ter o convívio com aquelas pessoas que ensinaram sempre uma postura errada e aí ele acaba reaprendendo novamente de forma errada e contribuindo, né, para esses índices. Um exemplo prático é, quem hoje a gente vê parando numa placa de pare? Se a placa está escrito pare, parada obrigatória, o que a gente tem que fazer? Fazer a parada obrigatória. As pessoas não têm esse costume mais. Faixa de pedestres, a gente não vê as pessoas, de modo geral, respeitando a travessia do pedestre. Por quê? Porque no dia a dia ele foi adotando essas condutas e em 60 dias a gente não consegue mudar isso efetivamente. Então é necessário uma conscientização, uma mobilização de toda a população, né? De toda a sociedade, não só os órgãos de inserir, de implantar isso, ou seja, impor isso realmente nas escolas, a partir de dia tal, educação de trânsito faz parte da grade curricular e ponto. Claro que a gente sabe que é um processo muito complexo, não pode fazer isso da noite para o dia, tem que ter estudos, mas isso tem 15 anos que já deveria estar sendo inserido. Então, você já deveria ter feito esses estudos, esses levantamentos, a readequação para inserir esse processo. E aí começar uma mobilização realmente da sociedade, né, dos órgãos públicos, da sociedade civil, de todas as pessoas envolvidas, ou seja, todos nós, para que a gente possa, daqui a mais 15 anos, a gente ter uma nova realidade. Para que a minha filha, que hoje tem 5 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, ela tenha uma realidade diferente do trânsito que ela tem hoje. Perfeito, Alessandro. Então, assim, a mobilização, como eu disse anteriormente, tem que ser em
toda a sociedade, né? Não transferir somente para os órgãos públicos e para facilitar mesmo quando chegar lá no período da autoescola, o candidato já não chegar só com aquele intuito, eu vou ali tirar a carteira, mas já chegar com a consciência, eu vou adquirir um documento que vai me dar condição de conduzir um veículo, vai me locomover para onde eu preciso, mas que eu também tenho deveres, né? Sim. O que é muito importante. É. Uhum. Hoje tem mais regras em relação às autoescolas sendo alteradas? Tem algumas outras propostas? Tem algo surgindo de novo em relação às exigências para com as autoescolas? Em função dessa necessidade de se mudar a realidade do trânsito, pensa-se muito que a culpa disso é no processo de formação. Então, a todo momento a gente vê discussões nesse sentido, algumas têm sentido, por exemplo, a questão da carga horária. A gente entende que a carga horária prática de 20 horas aulas ela é insuficiente na maioria dos casos. A formação de um condutor com apenas 20 aulas práticas ela é insuficiente. Então, existem estudos nesse sentido, estudos na questão da mudança do processo da habilitação da categoria A, a questão das motos, que é um grande problema do trânsito que a gente tem hoje. Que são as motopistas, né? A questão das motopistas, a questão do motociclista se habilitar inserido dentro da realidade que é o trânsito e não somente fazendo treinamentos em locais fechados. Então, existem estudos para se tornar isso de forma obrigatoriamente mista, ou seja, uma parte num local fechado, mas outra parte vivenciando a realidade mesmo, ou seja, nas ruas. Tá? A questão das aulas práticas para a categoria B e para as demais categorias, existem estudos também para se mudar isso. Hoje, por exemplo, a gente tem uma realidade que a gente não tinha 15 anos atrás. Quando o código entrou, a gente tinha a categoria E e a gente tinha as carretas. Aí as carretas viraram bitrens, que são carretas com 2 carrocerias. Agora elas viraram tremião, que são carretas com 3 carrocerias. E agora já viraram quadrimião. A gente tem hoje carretas com 4 carrocerias. E esse condutor dessa carreta, ele se habilitou numa carreta de uma carroceria só. Então, ou seja, existe estudo justamente para se mudar isso, para se adequar isso à nova realidade. Que se isso não for feito, esse motorista dessa carreta, ele pode, infelizmente, contribuir em muitos casos para o aumento dessas estatísticas que a gente tem de acidente. Então, realmente existe uma necessidade de adaptação, né? Na questão da motopista, é engraçado que até alguns anos atrás era na rua, né? Sim. E depois passou para a motopista. Eu não vejo problema algum se não funcionou bem, né? Retroceder e voltar ao modelo anterior. Na verdade, a necessidade é adaptar de forma que seja viável, né? Para formar candidatos melhores. Sim. Essa questão, existe um ponto importante que a legislação que mudou isso, ela não impôs a obrigatoriedade somente da motopista. Ela criou a possibilidade de você usar os 2 modelos. Só que por comodidade, o próprio candidato, se ele vai fazer o exame na motopista, ele quer treinar onde? Na motopista. Então, a gente brinca que primeiro ele quer tirar a carteira e depois ele quer aprender a dirigir. E aí o problema é que ele aprende a dirigir na realidade do nosso trânsito. Então, se ele tiver essa consciência de que eu quero treinar na motopista, porque eu quero me habilitar, mas eu quero também vivenciar o trânsito de verdade do dia a dia. Eu quero passar numa avenida movimentada, eu quero ver como que eu tenho que me comportar nos corredores. Aí ele vai ter uma postura diferente na prática e acaba mudando essa realidade que a gente tem dos motociclistas, né? Que no trânsito sempre a culpa é do outro. Né? O pedestre joga a culpa no ciclista, que joga a culpa no motociclista, que joga a culpa no motorista, que joga a culpa no motorista do ônibus e assim vai. Ninguém assume a responsabilidade para ele. E muitas vezes, os motoristas não querem mudar isso. O interesse individual, ele muitas vezes se sobrepõe no trânsito, que tem que prevalecer o interesse coletivo. E essa realidade não vem acontecendo. Alessandro, você tocou num assunto interessante, a questão do primeiro quer tirar a carteira para depois aprender a dirigir. Eu creio que isso é muito decorrente do valor que hoje onera uma carteira de habilitação. Mas antes você falou de um assunto muito relacionado aí. Se a educação no trânsito foi inserida lá, no início da idade escolar, as aulas de educação no trânsito poderão suprir lá no período dos 18 anos, quando eu entrar na autoescola, alguma carga horária. Sim. E isso automaticamente é muito interessante, porque, de certa forma, reduziria o valor
né, daquelas aulas que ele vai estar fazendo lá. Então, uma coisa leva a outra, né? Além de estar formando cidadãos muito mais conscientes em relação ao trânsito e como se portar. Então, quer dizer, uma proposta bem interessante, né? Esse custo que ele tem hoje, que é um pouco mais alto, ele seria naturalmente reduzido em função dele ter uma exigência menor. E não só esse custo, porque esse custo, se a gente for considerar, ele é pequeno em relação ao benefício que a sociedade teria. Você imagina se um hospital hoje não tivesse que atender aquele altíssimo número de vítimas de acidentes de trânsito. Hoje, é um dos grandes problemas do nosso país é a questão da saúde. E só o trânsito, ele representa um percentual absurdo desse problema da saúde. Então, se a gente diminuir consideravelmente, que acabar eu acho que é quase que impossível, mas é um sonho distante, né? Mas se a gente diminuir isso consideravelmente, a gente melhora na saúde, a gente melhora na educação, ou seja, a gente consegue melhorar o país simplesmente mudando o nosso comportamento, mudando a nossa atitude, e aí todos vão ganhar. Ou seja, você vai ter um custo menor para se habilitar, você vai ter uma saúde de mais qualidade, você vai ter uma educação de mais qualidade, simplesmente você mudar uma postura. Parece muito simples, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas se a gente não começar a levantar essa bandeira efetivamente, isso nunca vai acontecer. É verdade, Alessandro. Eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade de estar vindo aqui, bater esse papo com a gente, esclarecer, incentivar, né? Educar, que é o seu papel, e pelo que eu percebo, você justamente, a sua intenção é justamente essa, além de formar condutores, educar para um trânsito melhor, você é bem engajado nessa questão, eu quero te parabenizar por isso e te agradecer pela disponibilidade de estar vindo aqui. Não, eu que agradeço e gostaria de convidar todos para participar desse movimento Maio Amarelo. Os CFCs do Governador Valadares estarão realizando ações durante o mês de maio, ao longo dentro do município, então a gente conta com a colaboração de todos para que participe desse movimento, entre no site, conheça um pouco o movimento, conheça essa realidade que nós vivemos e nos ajude a mudar essa realidade. Ótimo. Obrigado. Muito obrigada, Alessandro. E esse foi o nosso Super News Entrevista de hoje. Nós recebemos o diretor do Sindicato dos CFCs, Alessandro Dias, com o tema Educação no Trânsito. Apoie a campanha Maio Amarelo. Atenção pela vida. É rapidinho, basta digitar maioamarelo.com, colocar seu nome e seu e-mail e clicar em cadastrar. É muito rápido. Fazendo isso, você estará contribuindo para criar a possibilidade de reduzir o número de acidentes no trânsito no Brasil. Até o próximo programa.